Deixa comigo! Muito bom dia, doutora Aline Canuto, muito bom dia a toda a nossa equipe, muito bom dia aos nossos ouvintes e espectadores. Por aqui sextou, tá? Manhã do dia 11 de abril do ano de 2025. Já chego dentro da programação para minha primeira participação, trazendo para você, ouvinte e espectador, o melhor do material informativo, notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. A primeira que já trago, olha, Censo 2024, matrículas em tempo integral passam de 18% para 23%. O Censo Escolar 2024, divulgado pelo Ministério da Educação MEC e pelo INEP, revelou avanços importantes na educação básica, especialmente no número de matrículas em tempo integral na rede pública. O índice saltou de 18,2% em 2022 para 22,9% neste ano, totalizando 965 mil estudantes. A meta do Plano Nacional de Educação é atingir 25% até o fim de 2024. Objetivo que o ministro Camilo Santana considera praticamente alcançado. Apesar dos avanços, o centro mostrou uma leve queda no total de matrículas de educação básica, com 216 mil alunos a menos em relação a 2023, somando 47,1 milhões de estudantes em 179,3 mil escolas. A maior parte das matrículas ela está nas redes municipais, 49,1%, que concentram também os municípios com menor número de escolas. Na educação infantil, as creches apresentam crescimento significativo, passando de 3,41 milhões de matrículas em 2021 para 4,38 milhões em 2023. O atendimento escolar de crianças com até 3 anos atingiu 38,7%, com destaque para a forte presença da rede privada, 33,1%, boa parte com convênios públicos. Já a pré-escola, ela registrou estagnação. Foram 5,30 milhões de matrículas em 2024, praticamente o mesmo número de 2023, frustrando expectativas de recuperação após pandemia. Alguns estados, como Piauí e Distrito Federal, apresentaram queda, enquanto Roraima e Amapá registraram crescimento. O censo também revelou todos os dados sobre a educação específica, como o atendimento a estudantes de comunidades indígenas, 294,2 mil, quilombolas, 279 mil e assentamentos de reforma agrária, 398,2 mil, destacando a necessidade de garantir infraestrutura e equidade a essas populações. Olha, presidente Lula sancionou orçamento para 2025 com vetos. O presidente Lula, ele sancionou vetos à lei orçamentária LOA de 2025. A peça foi aprovada pelo Congresso Nacional no fim de março. Em nota, o Ministério do Planejamento e Orçamento informou que não apontou impedimentos à sanção, mas recomendou vetos específicos por contrariedade ao interesse público. O orçamento da União para 2025, ele deveria ter sido aprovado no ano passado, no Congresso, mas a votação foi adiada diversas vezes. Em meio à discussão sobre emendas parlamentares com o Supremo Tribunal Federal e também a votação do pacote de ajuste fiscal enviado pela equipe econômica do governo federal. No fim, a votação foi concluída com 3 meses de atraso. O orçamento, ele prevê um superávit primário de 14,5 bilhões, além de salário mínimo de R$ 1.518, o que representa um aumento de 2,5% acima da inflação em relação ao ano anterior. Para o programa Bolsa Família estão reservados 158,6 bilhões de reais, além de 113,6 bilhões para benefícios de prestação continuada, o BPC, e a renda mensal vitalícia, RMV. Os vetos presidenciais. De acordo com o MPO, foram vetados 40,2 milhões em 2 obras classificadas como despesas primárias discricionárias do Poder Executivo. Uma diz respeito à adequação da travessia urbana na cidade de Ariquemes, na Roraima, e outra a construção do trecho rodoviário de Arco Metropolitano, em Recife. Já o segundo veto foi aplicado em 2,97 bilhões em despesas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O pronunciamento do Ministério justifica que o corte seguiu o limite máximo de operações reembolsáveis do FNDCT. Olha a notícia que trago agora. Quando vai começar a valer a lei dos feriados e de trabalho aos domingos? Vamos à matéria? A partir do dia 1º de julho deste ano, entra em vigor uma nova portaria que traz mudanças significativas para as empresas que operam nos setores de comércio e serviços no Brasil.
especialmente no que diz respeito ao trabalho em feriados e domingos. A portaria número 3.665 de 2023, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tem como objetivo garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e que as empresas elas cumpram com suas obrigações de forma justa e equilibrada. A exigência de acordos coletivos de trabalho em feriados. Uma das principais alterações trazidas pela nova lei é a exigência de que as empresas elas negociem com os sindicatos antes de autorizar os funcionários a trabalhar em feriados e domingos. Isso significa que, antes de convocar os colaboradores para esses dias, será necessário um acordo coletivo que defina as condições de trabalho e a forma de compensação. Essa negociação ela pode incluir pagamentos adicionais ou folgas compensatórias, garantindo que os trabalhadores sejam devidamente recompensados pelos dias trabalhados em períodos que são tradicionalmente destinados ao descanso. A ideia é criar um ambiente de maior diálogo entre empregadores e sindicatos, adaptando as condições de trabalho conforme necessidades de cada setor. E o que muda para as empresas e trabalhadores com relação aos feriados? Para as empresas, o processo de negociação com os sindicatos, eles devem ser iniciado quanto antes, pois é necessário formalizar acordos coletivos que definirão a questão das compensações, os horários de trabalho e também as condições de descanso. Esse processo visa resolver questões trabalhistas de forma mais harmônica, beneficiando tanto os trabalhadores quanto as empresas. A nova legislação, ela se aplica a todos os feriados e domingos, sem exceção. Portanto, empresas devem se preparar para essas mudanças, garantindo que todas as operações realizadas nesses dias, elas estejam em conformidade com a nova normativa. Para os trabalhadores, é fundamental estar ciente de seus direitos, como o recebimento de pagamento em dobro ou de folga compensatória, conforme já estabelecido pela legislação anterior. Além disso, a remuneração para o trabalho em feriados não sofreu alterações. Os trabalhadores eles continuarão tendo o direito de receber o pagamento em dobro ou folga compensatória. A destinação entre feriados e domingo também segue sem mudanças. Minha última desta participação, notícia do esporte. São Paulo Futebol Clube, fecha 2024 com déficit de 287 milhões de reais, apesar de arrecadação recorde. O São Paulo apresentou ao Conselho Deliberativo seu balanço financeiro referente ao ano de 2024. Apesar de ter alcançado o recorde de arrecadação com 731 milhões em receitas, o clube registrou um déficit de 287 milhões de reais. Em comparação com 2023, quando obteve 669,5 milhões em receitas no ano do título da Copa do Brasil. O São Paulo conseguiu aumentar significativamente sua arrecadação. No entanto, esse crescimento não foi suficiente para cobrir os gastos. A dívida total do clube saltou de 968,2 milhões, um acréscimo de 112,2 milhões em relação ao ano anterior. Segundo o presidente Júlio Casares, o prejuízo é resultado de diversos fatores, incluindo a manutenção de um elenco competitivo, o pagamento de empréstimos de curto prazo, tributos, multas e alterações na forma de contabilizar os custos das categorias de base. Ele também destacou que o cenário financeiro do futebol brasileiro passou por graves e também questões de altas transformações recentes, especialmente com o surgimento das SAFs e a entrada também de investidores no mercado. Esse é o pior resultado desde que o mandatário entrou no poder para o São Paulo, como presidente do São Paulo no ano de 2020. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano, começando pelos produtos Natubio. São eles, Chacabe, Polimax, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o queridinho, melhor estimulante sexual do Brasil. Para hoje, sexta-feira, sextou. Prepare-se para um final de semana inesquecível com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Qualidade e variedade que você procura, vem para o lugar certo. Estou falando da Drogaria LG Farma. Aqui sim, os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega, 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Concluindo esta minha participação, devolvo o som aos estudos B de Santa Terezinha do Menino Jesus, pois lá minha maninha, doutora Aline Canuto, dá continuidade ao meu, ao seu, ao nosso programa Embalo Total.